Manifesto do Dia Internacional em memória das vítimas de acidente e doenças relacionadas ao trabalho. Ato e canto pela vida. A data foi instituída pelo Movimento Internacional de Trabalhadores e Trabalhadoras em memória da morte de 78 trabalhadores e trabalhadoras causada por explosão em uma mina nos Estados Unidos no dia 28 de abril de 1969. A saúde e segurança do trabalhador e da trabalhadora é um direito humano e fundamental de cidadania, reconhecimento pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, e a Organização Mundial da Saúde, OMS. No entanto, segundo dados oficiais sabidamente subestimados, a violência no trabalho no Brasil tira a vida de um trabalhador ou trabalhadora a cada 3 horas em decorrência de acidentes do trabalho. Acidentes preveníveis e evitáveis. Nós falamos muito do direito humano e citamos muito a convenção da OIT, a internacional. Só que nós não ratificamos ainda a convenção 190, trabalho decente. Doutora Valdirene? É que a convenção 190 é a convenção para a eliminação do assédio e violência no trabalho. Precisava ver como que nós podemos trabalhar isso, que tem uma comissão lá em Brasília, parada desde 2022, e o relator é o senhor Eduardo Bolsonaro. Gente, vamos para o outro. Todo mundo entendeu a redação que ficou aqui? Outro destaque é na frase: a invisibilidade das mortes, das doenças e dos acidentes de trabalho só interessam aos donos do poder econômico. Nessa engrenagem de moer vidas e almas trabalhadoras, as informações são ocultadas e não há espaço para reflexão. Mantida elevada constantemente e disseminada, está normalizada e conservada para concentrar rendas. Eu acho que esta frase não está compreensível, Cris. Veja o que você acha, vocês também, demais. Mantida elevada constantemente e disseminada, está normalizada e conservada para concentrar rendas. Quer dizer, qual que é o sujeito dessa frase? Eu fiquei em dúvida e não consegui descobrir mesmo. Quem é que é mantida e elevada constantemente, né? É o primeiro, a invisibilidade. A invisibilidade. Então eu sugeriria o seguinte: colocar ponto, reflexão, ponto, e aí esse ocultamento é normalizado e conservado para concentrar rendas e ampliar lucros, parará. Você contempla o sentido? E daí ficou, após 2017, após a reforma trabalhista de 2017 e a pandemia de Covid-19, vimos o agravamento. Aí ficou igual, e alguém falou de governos conservadores. Vocês acham que precisa também? Houve um retrocesso e uma maldade do capital nessa pós-pandemia. Eu quero fazer uma crítica, porque eu estou cansado. Faz 30 anos que eu vivo discutindo a mesma coisa. Eu vou me reportar ao parágrafo 2º, quando diz saúde e segurança do trabalho é um direito fundamental. Gente, isso está perene no artigo 5º da Constituição. E nós estamos discutindo isso aqui hoje. O ano que vem vamos voltar a discutir isso aqui, porque as entidades que têm que cumprir isso não cumprem. Por quê? Por que nós não paramos para pensar? Por que nós ficamos fazendo isso? É um desafio. Que elege o centrão. Está lá. O capital que eu chamo de silêncio. Eu chamo o capital de silêncio, ele não está aqui. Aqui tem representante do Estado. Está aqui, presente. Mas o silêncio senta em cima de tudo que é de direito da classe trabalhadora e da sociedade, daqueles que são os pobres.
e não cumpre nada. E nós ficamos aqui gritando, feitos idiotas. O próximo destaque é o Luizinho. Fim da escala 6x1, o modelo que adoece, tá? Então, quando nós falamos de escala é por categoria, por determinadas categorias que necessitam ou não de ter escala. E essa é uma questão sindical, o sindicato da categoria, diretamente com o empresário e o patrão, que vão negociar essa questão de escala. Mas o que unifica as categorias, todos os trabalhadores, é a redução de jornada. Então nós pensamos e queremos a redução da jornada de trabalho. Se a gente só tratar aqui de redução de jornada, nós não estamos prejudicando categoria nenhuma. Mas nós não podemos deixar de colocar que a classe trabalhadora precisa de descanso. E que mesmo que reduza a carga horária, ele vai continuar trabalhando, só descansando um dia. Um dia onde ele não tem convivência com a família, não tem convivência social, não tem lazer, ele não tem como estudar, como se qualificar. Então o que nós estamos falando aqui é de saúde. Mas eu acho que saúde como direitos humanos, a gente tem que permanecer. Só aqui a Camila tinha pedido. Do meu ponto de vista, deveria ficar explícito acabar com a escala 6x1. Mas o parágrafo seguinte, se for para suprimir, já fala nisso. Então fala de aprovação de projetos de lei e propostas de alteração da CLT que visem a redução da jornada semanal e a ampliação dos períodos de descanso, né? Então ampliar o período de descanso, então seriam mais de um dia de descanso durante a semana. Então acho que esse parágrafo segundo contempla esse primeiro que fala da escala 6x1. Apesar, vou insistir, de eu entender que deixar explícito o fim da escala 6x1 é extremamente importante para a classe. Eu também defendo que mantenha explicitamente a escala, o fim da escala 6x1. O primeiro item, para mim, deveria ser um item mais geral, relativo à pauta da luta pela segurança e saúde do trabalhador, e não começar pela escala 6x1 aqui, mas começar por um dos itens aqui que são mais gerais dessa questão. E acho que também é uma forma da gente dialogar para fora do movimento sindical, para fora das organizações representadas nessa roda. Assim, é um tema que fala com a classe trabalhadora que está solta aí pelo mundo. Melhor mesmo. Deixa eu ver. Redução da jornada semanal, sem redução de salário, e ampliação dos períodos de descanso, com o objetivo de fortalecer a eficácia dos acordos e convenções coletivas, bem como de combater a adoção de escalas exaustivas, e apoio a projetos de lei e propostas de alteração da consolidação das leis de trabalho que visem essas alterações, além da defesa do fim da escala 6x1. As diferenças, acho que os dois meio que contemplaram a discussão. Eu preservei mais o que foram colocados nos dois pontos. O Lino fez algo mais conciso e direto. E aí acho que é o coletivo decidir, acho que por mim pode ser qualquer um dos dois, tá? Só li pra... Bem, pessoal, qual a redação que dá consenso para a maioria de nós? O Lino lê de novo como proposta 1 e eu leio de novo como proposta 2 e volto a ler. Fechou. Tudo bem de novo? Na verdade, eu fiz um resumão geral, né, colocando e sendo bem incisivo, né, a garantia, a redução da jornada de trabalho sem redução do salário, que é ponto pacífico para todos, né, e pelo fim da escala de trabalho semanal 6x1, sem a retirada de direitos conquistados por algumas categorias por meio de convenção coletiva. Eu não vejo muita diferença entre o que eu coloquei e o texto que estava lá, né? Eu seria mais incisivo colocando com o início do que a redução da jornada, sem redução de salário e pelo fim da escala Ele pediu para pôr para o começo, então vou pôr. Redução da jornada semanal, sem redução de salários, ampliação... mas aí vai mudar o sentido, deixa eu só ver aqui como fica.
defesa do fim da escala 100 por 1, vou tirar a defesa, redução da jornada semanal, fim da escala 6 por 1, desculpa, gente, é porque ele deu uma sugestão e eu tô lendo sem estar escrito. Redução da jornada semanal, sem redução de salário, fim da escala 6 por 1 e ampliação dos períodos de descanso, com o objetivo de fortalecer a eficácia dos acordos e convenções coletivas, bem como de combater a adoção de escalas exaustivas, e apoia projetos de leis e propostas de alteração da consolidação das leis do trabalho que visem essas alterações. Tudo bem, gente, essa proposta? Luizinho, nós estamos fechando a proposta aqui. Então, quem concorda com essa redação final, levanta a mão, por favor. E quando vocês colocam um negócio muito específico, que é formação de organizações, o próximo também já, revogação de decreto, que é do ministro, que é do presidente, ou ter fortalecimento com sinergia com a vigilância, sistema de saúde. Eu sou a favor da fiscalização, ser com todos. Tá? Aqui poderia colocar os sindicatos patronais também, podia colocar tudo, e podia colocar também o SUS. Eu acho que essa briga, eu já conversei com o Pedro, um dia o Lula vai ter que sentar e definir atribuições para cada um, e essa forma. Agora, do jeito que está colocado, como eu assinando, já pedindo a revogação de um decreto ou mandando no ministro, eu vou ser exonerado, o Ford também, você vai também, e disse, mas isso aqui fala, olha, então acho que a gente tem que ser genérico, é um ato as pautas específicas têm que ser discutidas em lugares específicos. A partir do momento que você coloca assim, olha, o Ministério do Trabalho assina, eu já quero revogação do decreto, eu quero revogação disso, eu quero criar uma comissão nacional, e você assina, quer dizer, foge a minha alçada. Marcos, na frase anterior, que você está inscrito, construção de um programa de governo, esse é tranquilo? Esse é a efetiva integração da saúde, Ministério da Previdência Social, eu acho que sim. Assumida a luta, é uma proposta de construção. Tá? Coloca proposta de construção de governo. Agora, revogação de artigo, aí já eu gostaria que fosse suprimido. Então, quando no ano passado foi incluído esse item, foi uma grande novidade. Como o Antônio falou, nós estamos há décadas falando a mesma coisa. Né? Então, eu acho que essa construção de um programa de governo em âmbito federal, com o núcleo duro do governo federal assumindo, como assumiu a questão da fome, do combate à fome, a insegurança alimentar e nutricional, eu acho que é fundamental. Então, senão nós vamos ficar patinando sempre, cuidando dos mortos e feridos. Nós estamos falando de direito, saúde trabalhadora, direito humano, só que o Ministério dos Direitos Humanos está alheio a essa questão. Vocês viram alguma vez, tirando a posse, na época do ministro Silvio Almeida, quando ele falou que os trabalhadores importam, nunca mais eu ouvi falar da boca do ministro que saúde do trabalhador é direito humano, por exemplo. Nunca ouvi falar do Ministério das Mulheres, sendo que mais de 50% da força de trabalho no Brasil é de mulheres. Nunca ouvi falar que a questão do trabalho da mulher é uma questão fundamental para o seu adoecimento. E assim por diante. Então eu incluiria, junto com o trabalho, saúde e previdência social, acrescidos de direitos humanos, mulheres, igualdade racial. Nós não falamos tanto da desigualdade, da injustiça racial interna no mundo do trabalho, então acho que nós temos que envolver esses ministérios também, e meio ambiente, mas ainda, nós estamos falando de mudanças climáticas, como é que nós podemos deixar de fora esses ministérios fundamentais na defesa da saúde do trabalhador? Então eu acrescentaria esses ministérios, porque assim, em particular, os ministérios do trabalho, da saúde e da previdência social, acrescidos de direitos humanos, mulheres, igualdade racial, meio ambiente e desenvolvimento e assistência social. Porque do jeito que está, só pega particularmente o mercado formal. Porque a previdência social é só mercado formal. Então eu acrescentaria isso. Repete o último, Maria, o último.
ministério que você falou? Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, que é o que pega os informais. Mais liberal. Ô, Clemente. Eu posso comentar? Gente, vamos lá. Bom, acho que esse todo mundo tem consenso, mas eu vou ler só para todos terem ciência da redação. Garantia de um sistema previdenciário que respeite os direitos constitucionais, sociais dos trabalhadores e trabalhadoras adoecidos ou acidentados, com fiscalização e controle social das perícias médicas da Previdência Social, coibidos e tratamentos desrespeitosos e afrontosos à dignidade das vítimas de acidentes e doenças no trabalho, além da aplicação do nexo técnico-epidemiológico. Pessoal, agora o próximo destaque está na valorização do serviço público estadual e municipal. Faltam 2.070 vagas a serem criadas para atingir o mínimo de fiscais do Ministério do Trabalho, de acordo com o que preconiza a Organização Internacional do Trabalho, para que nós tenhamos pelo menos um auditor fiscal do trabalho a cada 20 mil trabalhadores. Bom, complementando o que a Jennifer falou, né, dobrando o número de vagas, isso já existe um pedido no MGI, que pelo próprio MGI, pela Esther, parece que já estava negociado 25%, mas aí chegou ao arcabouço fiscal tudo, mas é possível dobrar, ou até chamar mais. Eu acho que nesse concurso é possível dobrar, não sei exatamente a legislação, mas mesmo dobrando não chegariam nas 3.850 vagas. E o que ela está falando, Jennifer, é que pelo estudo da OIT, essas 3.850 vagas, acho que 49, foram definidas há 30, 40 anos atrás, com outra população, outro PIB, né, para ter uma ideia do que a gente está passando. E isso daí, eu já tinha colocado aqui, é interessante que a gente deixe aprovado, vai depender muito do orçamento, não vai ser agora, né? Fiz acho que mais de 1000 mediações, então você consegue. E outra coisa que chama a atenção, que me deixa até, a gente sabe da situação dos nossos agentes administrativos, que tem um dos menores salários do Serviço Público Federal. Desculpa a Fundação, mas os agentes administrativos de vocês ganham 3 vezes mais que os nossos servidores em média geral. E eles estão lá embaixo e, na verdade, eles não fazem trabalho de agente administrativo. Eles são responsáveis pelas nossas políticas do trabalho, são responsáveis pelos registros sindicais, pelo apoio salarial, pelo seguro-desemprego, pelo recurso, fazem mediação. Para vocês terem uma ideia, eu sou do concurso de 94, eu ingressei em 95. Na época, na capital, não, minto, no estado, eram 770 auditores. Hoje, com os novos que estão chegando, nós vamos chegar a perto de 540, 530. Só lendo a redação final, valorização do serviço público federal, estadual e municipal e realização de novos concursos, com destaque a necessidade de fortalecimento da Fundacentro e ampliação do seu corpo técnico, e a nomeação dos excedentes do concurso em andamento de auditores fiscais do trabalho e concurso para servidores administrativos do Ministério do Trabalho e Emprego. Valeu, obrigado. Gente, nós estamos no último destaque. O último destaque é o texto que foi feito pelo seu Antônio. Ampla divulgação da Lei 14.128/2021, que garante compensação financeira aos profissionais da saúde incapacitados por sua atuação durante a pandemia da Covid, na medida que também reconhece o direito das famílias daqueles que perderam a vida na linha de frente. Seu Antônio. Nós perdemos muitos profissionais na Covid. Lá no sindicato, eu perdi um técnico de enfermagem, um diretor, aos 42 anos, no início da Covid. Contratamos o escritório de advocacia previdenciária para cuidar dessa causa, que é os familiares dos mortos da Covid. Porque tanto os médicos do trabalho, das empresas, como os advogados da empresa, não querem reconhecer essa situação, e é muito grave. Nós perdemos muitas vidas cuidando da vida de outras pessoas. Fernando.
Oi gente, tudo bem? Eu acho que acabei me apresentando, eu sou do canal da Praça, Vladimir Herzog, eu trabalho junto com o Sérgio na comunicação. Só queria situar que eu acho que talvez seja importante colocar nesse parágrafo que o ato aconteceu lá na Praça Vladimir Herzog, que é uma enfatização da importância do evento público lá. Captou, Cris? Sim. Beleza. O documento do manifesto foi concluído hoje, então. Foi um trabalho enorme de muita gente. Acho que quem mais trabalhou antes de hoje foi a Cris, antes de hoje e hoje. Aqui o bonito foi a construção coletiva que rolou aqui dentro, muito legal. Vamos estar no dia 27 em cima de uma pauta, e essa pauta é a pauta que foi construída aqui hoje, finalizada aqui. Quem é o público tradicional da praça? Tá? São artistas, são jornalistas, são moradores ali da vizinhança, são os moradores em condições de rua que residem por ali, moram por ali. Tá? Então esse é o público tradicional que frequenta a praça. Então, para o ato, para a gente marcar o Dia Internacional em Memória das Vítimas, então nós levamos o grupo que vai conhecer essa outra realidade. É muito bonito, foi muito legal ano passado. Então quem vai ver fotos lá vai lembrar que a moça que trabalha, a Cleo, a Fabiana do Diese, que ajudou na construção do documento do ano passado, foi com os filhos lá colocar a mão na árvore da vida. O Sérgio está tentando que a Laura Andreato volte para lá para completar com mais mãos. Tem 133 mãos naquela árvore. O presidente da Fundacentro, o Torinho, foi com os filhos para lá colocar a mão na árvore. Então foi muito bonito o evento do ano passado, e teve uma música muito bacana voltada para o trabalhador, que é a mesma proposta de música que vai ter agora. No ano passado foram 300 refeições no 28 de abril do ano passado. Então, a refeição, quem tem dinheiro come e paga. Quem não tem dinheiro come e não paga. Tá? Eles vão fazer a comida aqui no sindicato. Tá? A cozinha vai ser aqui, o local mais próximo de lá está sendo aqui no sindicato. O sindicato vai trazer a comida aqui e levam para lá. O sujeito que mais contribuiu para aquele almoço financeiramente está ali, ó, o Marcos Melo. Foi o dinheiro do bolso dele que dava para alimentar muita gente, tá? E ele fez isso, é do bolso dele, não é do Ministério, não é coisa nenhuma. E o segundo foi o Ford, foram vocês dois que foi a maior contribuição. E os colegas do Ministério Público estejam lá com a gente, vai ser muito bacana. Um domingo, o Sérgio disse que vai ser um domingo de sol, tá? Mas é um domingo, no dia 27 de abril, tá bom? O Ford disse que hoje vai me superar, que ele ficou com ciúme. Esse o Ford falou que ele não vai te A sobremesa. Obrigado por estar com a gente hoje. Obrigado. Obrigada a você. Valeu. Pessoal, olha, nós temos 10 minutos para terminar a reunião. Então, sugiro, vamos terminar o manifesto e aí a gente pensa uma solução para fazer o grande ato. Confesso para vocês, eu estou 47 anos no movimento sindical, tá? Os últimos 4 anos sem mandato, né? É a melhor reunião de construção coletiva que eu estou presenciando nestes 47 anos, tá? A de hoje.
Vou achar. Viva a classe trabalhadora! Viva o SUS! Viva o Centro! Viva o Secom!